Qual é a maior qualidade que o ser humano pode ter? A inteligência, a perspicácia mental, ser verdadeiro com os outros, a competência? Será isso? Será que essas coisas personificam a maior qualidade ou as maiores qualidades que uma pessoa pode ter? Eu acredito que não. Eu acredito que não. São grandes qualidades, dependendo do caso, mas certamente a maior de todas é ser sincero consigo mesmo. Eu acredito que essa é a qualidade número um. Porque se o ser humano não o é, tudo o que ele faz em sua vida é falso. Está pautado em princípios que não são sólidos. Porque se o indivíduo não é sincero com ele próprio, com a sua consciência, com a sua intuição, com o seu espírito, todo o resto da sua vida será uma mentira. A consciência é o fundamento da vida de uma pessoa. Tudo que for feito em termos de ações precisa estar pautado e fundamentado na consciência, porque ela não mente, ela não engana e não se deixa ser enganada. O ser humano sabe muito bem quando ele está agindo errado em sua vida. A consciência, ela perturba o ser humano. A consciência o acusa, o julga e o condena. Mas o que o indivíduo faz? Passa por cima da sua própria consciência, porque acredita ser mais vantajoso conquistar coisas externas, coisas terrenas, passar outras pessoas para trás. O ser humano, ele coloca os objetivos materiais em primeiro lugar. Não que não possa tê-los, bem pelo contrário, precisamos sim ter objetivos materiais, mas eles precisam ser estabelecidos a partir daquilo que nós temos em nossa consciência. Muitas pessoas estabelecem objetivos materiais mentalmente e daí procuram forçar, ou melhor, forjar a sua consciência a partir disso. Mas o que acontece? Uma grande distorção interior, porque a consciência, nesse caso, está sendo sufocada pelos objetivos materiais errôneos, que não seguem a vontade do espírito, que é intuitiva. Então, quando o indivíduo procura submeter a sua consciência a objetivos estabelecidos pela mente, de forma unilateral, de forma materialista, ele jamais terá a paz de espírito em sua vida. Porque esta brota de dentro para fora, quando o ser humano estabelece objetivos materiais a partir da sua consciência. Nós podemos observar que a maior parte das pessoas procede de fora para dentro, procede da mente sobre a consciência, e não partindo da consciência e se utilizando da mente como instrumento para colocar em prática no plano terreno aquilo que a consciência quer. Quando o indivíduo ouve e obedece a sua consciência, ele pode alcançar sim bons objetivos materiais e ter paz ao mesmo tempo, porque a sua consciência estará se manifestando naturalmente, sem qualquer espécie de soterramento e sufocamento. Mas diferente é o caso onde o ser humano não ouve o seu talento, não ouve a sua intuição, não ouve a sua consciência e segue unilateralmente os desejos da sua mente, estabelecendo objetivos que vão contra as necessidades da consciência. Né? Quais são as necessidades da consciência? A sinceridade, a veracidade, a autoconsciência, o autoconhecimento,
o aprimoramento da vida interior, o desenvolvimento espiritual, a busca sincera por Deus. Essas são as necessidades da consciência. Já a mente, quando ela não segue as orientações da consciência, ela vai num caminho diferente, estabelece outras necessidades para si, ou tormentos, né? Porque dependendo do caso, o ser humano ele é atormentado pelos seus desejos mentais. E toma isso como algo valoroso, porque ele próprio não se conhece. Ele é um absoluto ignorante de si próprio. E tudo que consegue identificar em sua vida são desejos. Só que eles estão numa situação de desarmonia com a consciência. Então, a maior qualidade que o ser humano pode ter nessa vida é ser sincero consigo mesmo. Não procurar se enganar, porque muitas pessoas procuram se enganar. Tentam ludibriar a sua consciência, tentam passar a sua consciência para trás, sufocá-la, tentam passar Deus para trás, né? Porque a consciência do ser humano é um reflexo da própria vontade de Deus, é um espelho disso. Onde o ser humano identifica as leis espirituais que governam o universo? Através do que o indivíduo reconhece essas leis? Através da sua consciência. Mas quem a soterra, ele não vive em paz. E como ele não vive em paz, ele precisa extrapolar na busca pela realização dos desejos para tentar se realizar, para tentar se sentir feliz. Só que isso gera distorções cada vez maiores na vida do indivíduo, porque de nada adiantam conquistas terrenas gigantescas se o ser humano experimenta uma dor dentro de si, um vazio existencial, se ele experimenta diariamente os gritos da sua consciência, que não concorda com nada disso. A consciência quer seguir por um caminho, mas a mente vaidosa do ser humano o arrasta por outro caminho, daí ele fica nesse conflito, nessa batalha interior, nessa guerra constante que não lhe permite viver em paz. Então, ser sincero consigo mesmo é a maior qualidade, supera todas as demais qualidades. Para que as outras qualidades possam ser verdadeiras e legítimas, o ser humano precisa ser sincero consigo mesmo, primeiramente. Este é o fundamento para que as demais qualidades possam ser autênticas, legítimas. Porque do contrário, o ser humano ele vai viver e vivenciar uma constante sucessão de erros. O erro primeiro está na desobediência à sua consciência. E os erros decorrentes são apenas resultantes desse erro inicial, desse pecado originário, daquele que atenta contra a sua própria consciência. Nesse caso, Caim mata Abel. Caim mata Abel. Então, se o ser humano quiser de fato crescer nessa vida, encontrar a paz de espírito, ser feliz, levar uma vida equilibrada, harmoniosa, ele precisa identificar a sua intuição, a sua consciência, a vontade do seu espírito e viver conforme isso. Precisa se entregar à sua vida interior. Precisa fazer da sua vida interior o fundamento para as conquistas materiais. Então, sim, o ser humano terá objetivos de fato em sua vida. Poderá ter objetivos materiais, não há problema algum em tê-los, desde que estejam em harmonia com a consciência interior. Porque, do contrário, quando a mente passa a consciência para trás, quando Caim mata Abel, o ser humano apenas experimenta infortúnios, mente para si mesmo,
se engana, procura passar a sua consciência para trás, procura enganar a Deus, porque muitas pessoas querem enganar a Deus, né? E daí experimentam uma culpa interior, e daí vão nas igrejas, né? Praticar essa religiosidade hipócrita, essa religiosidade caimita, essa religiosidade de Caim, porque Caim também levava oferendas a Deus. Mas eram oferendas falsas, mentirosas, hipócritas. Apenas as oferendas de Abel eram verdadeiras. Porque Abel significa o espírito, a consciência do ser humano, a intuição. Quem pratica essa religiosidade interior, do fundo do coração, esse sim atende à vontade de Deus. E faz isso dentro de si. Não precisa ir numa igreja, num templo religioso, não precisa fazer parte de uma religião. Promove o seu trabalho interior de forma sincera e verdadeira. Porque a maior qualidade que o ser humano pode ter nessa vida é a sinceridade para consigo mesmo. Para consigo mesmo. De nada adianta aparentar um monte de coisas externamente se o ser humano não é sincero consigo mesmo. Se ele não obedece à sua consciência, todos os seus atos, então, acabam sendo mentirosos. A sua vida se torna uma grande mentira, né? Esse é o caminho de Caim, mas nós precisamos seguir o caminho de Abel. O ser humano precisa fortalecer a sua consciência, precisa deixar ela influenciar a sua vida naturalmente. Então ele estará seguindo o caminho da luz de forma autêntica e original, e assim atendendo à vontade de Deus. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!